Olá, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo da Vilmar Contabilidade. Hoje nós vamos tirar dúvidas referente a imposto de renda e convidamos a nossa super especial contadora e especialista em imposto de renda, Fabiane Lutz, que vai nos esclarecer tudo o que você precisa saber para este ano de 2025. Oi, Fabi, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite em tirar as dúvidas da grande maioria das pessoas sobre as novidades do imposto de renda e tudo o que está por trás da declaração. Então, Fabi, me conta um pouquinho a tua história, como você virou contadora, em qual área tu se especializou também. Oi, Dai, agradeço o convite. Estou muito feliz em estar aqui. Como 99,9% dos contadores, eu virei contadora gostando de matemática, porque eu achei que a matemática ia ser o cerne do meu trabalho. Na verdade, a gente entende que não é isso, né? É, que o nosso trabalho ele é muito mais relacionado com o direito do que com a matemática. Sou contadora há quase 2 décadas, especialista em direito tributário, e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a pessoa física hoje. Então, vamos para a nossa primeira pergunta. O que é o imposto de renda e por que muitas pessoas precisam fazer a declaração de imposto de renda? Quando a gente fala de imposto, todas as pessoas elas são contribuintes de tributos. Algumas mais, algumas menos, algumas de forma direta e algumas de forma indireta. O imposto de renda, ele é devido por todas as pessoas naturais, todas as pessoas físicas. No entanto, existe uma faixa de pessoas que estão no grupo de desobrigados a fazer a declaração do imposto de renda. Mas todas as pessoas físicas são contribuintes do imposto de renda. Só não todas são obrigadas a fazer a declaração em si. Fábio, quem está obrigado a declarar imposto de renda em 2025 e quais foram as mudanças que tiveram? Bom, para 2025, precisa fazer a declaração do imposto de renda a pessoa física que tenha oferido rendimentos tributáveis iguais ou superiores a R$ 33.888, rendimentos isentos ou tributados na fonte superiores a R$ 200 mil, que tenham bens e direitos superiores a R$ 800 mil, ou que tenham feito negociações na bolsa. Fábio, mais uma pergunta. Eu vou dar um exemplo aqui que chega muito para mim, porque, para quem não sabe, hoje sou eu que faço declaração de imposto de renda dentro da Vilmar Contabilidade. E as pessoas me perguntam, e eu acredito que é a pergunta que muitos dos ouvintes perguntam, né? Se eu oferir uma renda sobre o meu CLT ou sobre a empresa que eu tive menor que os 33 mil, mas eu tenho agricultura e foi superior ao limite de 2024, que foi 169 mil. Eu sou obrigada, mesmo assim, declarar a minha pessoa física da parte do CLT ou de Prolabore? Sim, nesse caso você precisa somar as duas receitas e fazer a declaração da pessoa física, somando os teus rendimentos da pessoa física rural com os teus rendimentos de CLT, porque afinal você é uma pessoa só. Se você quiser fazer isso de forma separada, essa pessoa física rural que você tem, você deveria constituir um CNPJ e tratá-la como se ela fosse uma empresa. Aí sim você não precisa somar o seu rendimento CLT ou o rendimento da sua empresa com o rendimento da pessoa física rural. Certo. Quando a gente fala das mudanças para 2025, declaração no calendário 2024, a mais importante de todas foi que eles mudaram as preferências para recebimento da restituição do imposto de renda. Como funcionava nos últimos anos? As pessoas que fazem a informação nos primeiros dias do imposto de renda e os professores e idosos recebiam na primeira cota, tinham preferência para receber a restituição do imposto na primeira cota. A partir desse ano, essa preferência passou para quem utilizar a declaração pré-preenchida. O que é a declaração pré-preenchida? Você entra no site da Receita Federal e o site já busca os dados
das declarações transmitidas pelas pessoas jurídicas, conglomera eles e já pré-preenche a declaração para você. Só que nisso a gente está encontrando várias divergências, né, Dai? Sim, muitas divergências. Pode dar alguns exemplos para a gente do que você já viu na prática? Preenchimento na pré-preenchida puxou valores de pagamentos efetuados que a pessoa nunca fez. Tem empresas declarando em CPF de pessoas rendimentos, não sei por qual motivo, puxando conta conjunta, recebidos do INSS, puxando para o CPF incorreto. Rendimentos bancários, puxando com valores incorretos. Na DIRF, eles apresentam um valor e na pré-preenchida outro. No documento físico está vindo um valor e na pré-preenchida outro. Então, esses são os diversos erros que estão puxando esse ano na pré-preenchida. E por que é tão importante que as pessoas forneçam a senha Gov? Não, a gente nunca vai ter acesso à conta bancária da pessoa, como o governo falou. Não, isso vou desmitificar um pouquinho essa questão. O que a gente só faz? A gente pega e importa a senha Gov para o programa para puxar essas informações. Por quê? Porque se em algum momento tiver divergência de valores, isso evita que a pessoa caia numa malha fiscal. Já peguei também, ontem, por exemplo, estava fazendo a declaração de um cliente que puxou valores de notas fiscais que foi feito para a esposa dele e puxou no CPF dele. Então, assim, ele seria um grande candidato a cair na malha fiscal do governo. Isso são pegadinhas, mas se a gente não presta muita atenção no que está fazendo, só coloca ali e transmite a declaração e deu o que deu, o cliente vai cair na malha fiscal. E eu tenho muito essa preocupação. Eu faço uma análise num todo de toda a documentação que ele me fornece para dizer e botar ele no caminho do local mais certo. Olha, tens que fazer desse jeito e desse jeito, senão você vai cair na malha fiscal. E se o cliente optar em dizer, não, eu quero que declare e eu quero esperar e pagar para ver, eu também respeito, porque é uma decisão da pessoa, é a declaração da pessoa. Eu sou apenas a portadora. Eu vou lá, faço a declaração, eu transmito para o governo e qualquer dificuldade que ele vier a ter posterior, eu também dou esse amparo para ele. É importante a gente comentar aqui com os nossos ouvintes em relação a como está a dinâmica da Receita Federal hoje, né? A Receita Federal hoje ela tem um grande banco de dados de informações de todos os contribuintes. Esse banco de dados de informações ele é recebido de onde? Dos bancos, das empresas, dos agenciadores que a gente tem, das imobiliárias, dos cartórios. Hoje, todas as informações, elas são trianguladas dentro da Receita Federal. Então, com base nessas informações trianguladas, que a Receita Federal faz a informação da declaração pré-preenchida. No entanto, o sistema não está funcionando da forma que ele deveria, o que está gerando esses erros que a Day acabou de citar para a gente. Por quê? Porque é uma massa muito grande de erros e a gente tem que pensar sempre que a pessoa lá no outro lado que está mandando os dados, a pessoa que está fazendo a declaração lá no banco, a pessoa que está fazendo a declaração lá no cartório de registro de imóveis, são pessoas, elas estão sujeitas a errar também. Por isso, quando a gente vai fazer a declaração aqui na contabilidade, a gente precisa receber todos os documentos bem certinhos e fazer a importação da informação do Gov para conseguir bater e tentar encontrar onde está a diferença. Porque essa diferença ela pode levar a gente a pagar imposto a maior. Sim. E vai te gerar um prejuízo financeiro imediato, ou essa diferença ela pode te gerar a pagar imposto de renda a menor. E esse pagar a menor, ele é até mais grave do que o pagar a maior, porque ele pode te fazer depois ter que pagar uma multa, que no mínimo é de 20%, mais a Selic, que está com valor alto, está acima de 1% ao mês. Então, hoje, se você aplicar esse valor ao invés de pagar o imposto de renda, você não vai oferir a mesma receita. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses cruzamentos de dados e com as informações. Por isso que a senha Gov é importante. É importante quando você vai passar a senha Gov para o seu contador fazer a declaração, tirar a verificação em 2 etapas, porque isso dificulta muito o nosso trabalho, de ter que buscar você, ter que tentar fazer contato, atrapalhar a tua rotina do dia a dia para pegar a segunda verificação, e aí quando você enxerga essa segunda verificação, eu já tenho que mandar novamente porque expirou a anterior, né? É bem isso mesmo.
E qual é o prazo da declaração de imposto de renda de 2025? Bom, esse ano o imposto de renda começou no dia 17 de março e termina no dia 30 de maio. O primeiro lote de restituição já vem no mês de junho, né? E vai ser dado preferência, como a gente já falou, para quem enviar a declaração pré-preenchida. Se eu perder o prazo do imposto de renda, sou obrigado a fazer a declaração e não fizer ela dentro do prazo, o que pode acontecer? Na pior das hipóteses, você vai descobrir isso da pior forma possível. O CPF vai ser cancelado e você vai tentar fazer uma operação bancária e não vai conseguir. E isso acontece com bastante gente. Existia no passado um cruzamento muito menor dos dados, né? Então a Receita Federal às vezes demorava 2, 3, 4 anos para verificar que você era obrigado a ter o imposto de renda, a fazer a informação do imposto de renda, e você não fazia e não tinha problema nenhum. E aí você ia descobrir quando você fosse no banco fazer um financiamento de um veículo, um financiamento de um imóvel. Hoje já não é mais assim. Hoje o cruzamento é muito mais rápido das informações e o cancelamento, o bloqueio do CPF é muito mais rápido. E para desbloquear dá bastante dor de cabeça, porque além de você mandar a declaração, você vai ter que, depois do prazo, procurar um contador para fazer a sua declaração, você ainda precisa pagar a multa sobre o imposto devido, a multa, se houver, a multa sobre a declaração em atraso, que é no mínimo de R$ 165, mas é de até 20% do valor do imposto devido. Então, se você deve R$ 2.000, a multa já passou de 165 para R$ 400, mais o imposto recolhido em atraso e mais a dor de cabeça de não ter como movimentar a tua conta bancária, né? Vamos montar um checklist aqui básico do que a gente sempre pede para a declaração de imposto de renda, né? Quando o cliente nos chama, eu já tenho pré-pronto, eu já mando para a pessoa o que ela tem que me enviar de informação básica, já para mim poder começar a fazer a declaração. Eu peço a senha GovBR, senha verificação em 2 etapas, e não é por ter acesso às informações, novamente falando, é para a gente realmente não ter que incomodar a pessoa de ter que ficar chamando e chamando e chamando, porque devido à alta demanda, não só que como todo mundo que faz declaração de imposto de renda, não vai fazer na hora que vocês mandam a informação, vai fazer conforme vai chegando a demanda. Informes de rendimentos. Gente, não é extrato bancário. Eu não quero extrato bancário de todas as operações bancárias que vocês fizeram durante o ano. Esse só é pedido em casos extremos, quando a pessoa realmente quer comprovar alguma renda extra, que a gente pode declarar também na declaração de imposto de renda. Informes de rendimentos bancários, aos pagamentos efetuados com ensino, com despesas médicas, odontológicas. Farmácia não é dedutível, gente. Vocês podem gastar R$ 10.000 no ano de farmácia. Infelizmente, farmácia não é dedutível. Previdência privada já tem um benefício que é 12% do imposto, que você consegue diminuir o imposto a pagar se você tiver ou a restituir. Então, esse é o início do básico da documentação que a gente pede para a pessoa. E daí os bens, né? Atualização de bens. Se comprou, vendeu algum bem móvel, que é veículos, e bens que são apartamento, terreno, casa, tudo que vocês adquiriram. Uma outra curiosidade, desde o ano passado, e esse ano com muito mais ênfase, tudo que você compra e passa no cartório já automaticamente puxa na pré-preenchida. Você só tem que organizar as informações, não é deixar do jeito que está lá. Vem a informação que você comprou um bem, mas você tem que realmente colocar como que foi a compra, do jeito que você pagou. Por quê? Porque o cartório vai informar o valor total do imóvel. E às vezes você tem esse valor do imóvel financiado, então existe uma forma de você fazer a declaração sobre esse valor do imóvel. Exato. Uma questão muito importante que a Receita ela acompanha por dentro da declaração do imposto de renda da pessoa física é a evolução patrimonial versus os rendimentos auferidos. Então, se eu sou um empresário, por exemplo, e eu retiro como prolabore um salário mínimo no mês, e eu tive uma retirada de lucros de R$ 50.000, eu não posso ter nesse ano um acréscimo patrimonial de R$ 100.000 sem ter uma dívida,
Por quê? Porque senão eu estou dizendo para a Receita que eu tenho um indício de recebimentos de receitas sem lastro financeiro, sem que eu esteja pagando imposto. Todo o valor que eu movimento no meu cartão de crédito, todo o valor que eu faço de movimento na minha conta bancária, todos os financiamentos que eu tenho, todas essas informações, elas já estão lá na base de dados do governo. Então, na declaração, eu vou só organizar esses dados para a Receita Federal e dizer, olha, eu tive esse acréscimo patrimonial, mas em contrapartida eu tive uma diminuição de aplicações financeiras ou contraí uma dívida e a Receita vai fazer essa movimentação. Eu não posso simplesmente ter uma receita anual, uma renda de 50 mil reais e ter um acréscimo patrimonial de 100 mil reais sem que eu esteja devendo alguma coisa. Ou eu recebi uma herança, ou eu recebi uma doação, ou eu fiz um empréstimo, ou eu fiz um financiamento. E é isso que a Receita mais toma cuidado dentro da declaração das pessoas físicas, verificar se essa evolução patrimonial ela faz sentido. Quando a gente é empresário, isso é um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente acaba, às vezes, misturando a receita da pessoa física com a receita da pessoa jurídica. E aí a gente paga dívidas, paga bens da pessoa física lá com o dinheiro da minha conta da pessoa jurídica. Isso não pode acontecer. Isso tem que ser muito bem explicado para a Receita Federal. O dinheiro só pode sair da pessoa jurídica se for via distribuição de lucros ou via mútuo, que é um empréstimo dessa pessoa jurídica para o sócio, ou um empréstimo do sócio para a pessoa jurídica. Tudo isso tem que ser muito bem contratado, tem que ser feito um contrato, tem que ser registrado na contabilidade dessa empresa. Então, são coisas que elas parecem fáceis, mas que, na verdade, você precisa da ajuda de um profissional para organizar e para, às vezes, não deixar um rastro de um erro que, de fato, nem existiu. Você não fez nada de errado, você não auferiu receitas que deveriam ter sido tributadas e deixou de oferecê-las à tributação, mas você fez a informação incorreta para o fisco. É por isso que a gente tem a DAI aqui para nos ajudar. Isso aí. E os erros da malha fiscal, como a gente pode evitá-los? DAI, procurando um contador para te auxiliar, porque o contador ele vai analisar toda a tua base documental, você precisa ser muito honesto, muito transparente. O contador, nesse caso, ele é o médico da tua saúde financeira. Então, ele vai analisar a tua documentação, ele vai analisar quais são os teus rendimentos, o que você pode ter de benefício, o que você pode pagar menos de imposto, ou às vezes reverter para a tua comunidade alguns valores que ao invés de pagar lá para o fisco, para o dinheiro ir para Brasília e depois ser revertido para os municípios, a gente pode fazer doações para algumas entidades, alguns projetos aqui da nossa região, do nosso bairro, da nossa cidade. E a pessoa certa para te ajudar com isso é o teu contador. Vamos lá. Fábio, uma pergunta que não quer calar. Dá para pagar menos imposto de forma legal? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Essa é a pergunta. Dá, mas tem que ter muita prudência. Quando a gente fala do imposto de renda, a gente tem algumas despesas que elas são consideradas dedutíveis. O que são essas despesas que podem ser deduzidas do imposto de renda? São as obrigações do Estado que ele deveria fornecer a nós cidadãos e que, por algum motivo, por falta de profissionais, por falta de condições, ele deixa de fornecer e nós podemos pagar do nosso bolso e descontar do imposto de renda. Quais são essas despesas? Despesas médicas, despesas odontológicas, despesas com educação, se bem que a educação ela é limitada a R$ 2.600. Mais ou menos Mais ou menos R$ 2.600. A gente sabe que esse valor dá para pagar talvez 2 mensalidades no ano, né? Colocando nossos filhos como dependentes, às vezes fazendo a declaração em conjunto com o seu cônjuge,
Se você recebe receita, o seu cônjuge não recebe, você pode fazer uma declaração conjunta, ele entra como seu dependente. Algumas doações podem ser feitas também e ter um valor a menor a pagar do imposto. Mas, via de regra, não tem muito o que fugir do leão. Você pagou o imposto, você recebeu a receita, você tem que pagar o imposto. Nisso, o leão ele é feroz com o contribuinte. Vou te fazer mais uma pergunta, porque essa pergunta ela me chegou ontem através de um cliente. Por que eu ainda tenho que pagar imposto de renda, sendo que eu já paguei tanto durante o ano? O que mudou na declaração? Por que a regra aumentou? Antes era 1.903, se eu não me engano, e passou para 2 salários mínimos, né? Mas por que quem ganha menos agora não precisa pagar e quem ganha mais agora fatidicamente, e isso é fato que eu tenho visto em todas as declarações que eu fiz até agora, quem ganha um bom rendimento está pagando mais imposto de renda esse ano. Certo. O imposto de renda, ele é calculado a alíquota progressiva. O que quer dizer isso? Eu tenho faixas de valores e conforme a faixa de rendimentos auferidos é a alíquota do imposto que eu vou pagar. Então, a alíquota vai de 15%, podendo chegar a 27,5%. Quanto mais eu ganhar, maior a minha alíquota. Isso já dificulta no sentido de que quanto mais eu ganho, mais imposto eu vou pagar matematicamente falando. Além disso, existem receitas, todas as receitas que não são isentas e não tributadas, e existem poucas essas receitas que são isentas, né? Um exemplo de receita isenta é uma bolsa que eu posso receber. Todas as receitas mensalmente elas deveriam ser oferecidas à tributação. O que quer dizer isso? Se eu tenho, e isso é uma das coisas mais comuns que eu observo, eu tenho duas fontes de renda mensais. Eu tenho uma fonte que eu recebo no CLT e eu sou aposentado. Lá no meu rendimento do CLT, a empresa vai, calcula o imposto de renda e já retém mensalmente. Eu já fiz o recolhimento. Mas a minha aposentadoria é de um salário mínimo, não chega no teto, não tem retenção desse imposto. No momento da declaração de ajuste anual, eu vou somar essas receitas. E aí a minha base de cálculo vai ser maior, e além disso eu posso pular de faixa do imposto, o que vai aumentar ainda mais. Além dessas receitas, eu tenho receitas que podem vir, por exemplo, do ganho de capital. Por exemplo, eu vendi um imóvel. Esse imóvel estava registrado na minha pessoa física por 300 mil reais e eu vendi por 500 mil reais. Isso vai gerar um ganho de capital de 200 mil. O que é o ganho de capital? É a diferença do valor que está registrado lá na declaração para o valor que eu recebi. Sobre essa diferença, eu vou ter que aplicar uma alíquota e vou ter que pagar esse imposto. Então, isso que acaba gerando a variação na declaração. Eu recebo outros rendimentos durante o ano, rendimentos às vezes de trabalhos informais que eu tive, mas que transitou pela minha conta, eu tenho que declarar, rendimentos de fontes distintas, às vezes eu posso ter 2 vínculos trabalhistas, isso é muito comum na área da saúde. Um dos vínculos me faz base para retenção de imposto de renda e o outro não. Então, em um deles, eu fui lá e retive 15% e no outro não. Na hora que eu vou somar, eu subo de faixa dos 15% para os 22,5%. E aí acaba gerando imposto para pagamento. E vamos fazer mais uma pergunta de milhões sobre o MEI. Sou MEI e trabalho CLT. Devo declarar o meu MEI? E sou só MEI, devo fazer declaração de imposto de renda da pessoa física? Porque da pessoa jurídica a gente já sabe que tem que fazer, mas e da pessoa física? Bom, Dai, o MEI, ele funciona, a gente deve tratá-lo como os autônomos. A gente precisa ter o livro caixa e dentro desse livro caixa a gente registrar todas as receitas e todas as despesas que ele teve no decorrer do ano. Se a subtração das despesas das receitas resultar em valores maiores ou iguais a 33.888, eu tenho que declarar esses valores na pessoa física, sim. Da mesma forma, o resultado dessa subtração deve ser adicionado aos meus rendimentos se eu tiver outras fontes de renda, como CLT, como um recebimento de
aluguel, todas as outras receitas que eu tiver, eu preciso fazer a soma. Um erro muito comum que se tem é, eu sou o MEI, eu recebo e eu não faço a declaração da pessoa física. Eu recebo tudo lá na minha conta, na conta do MEI e eu não faço esses controles de caixa que precisam ser feitos de forma muito efetiva. A pessoa física, ela é tratada pelo regime de caixa. O que é isso? Pelo recebimento e pelo pagamento. Então, tudo que eu gastei, vamos usar um exemplo aqui prático. Eu tenho uma lavação de veículos na garagem da minha casa e eu sou um MEI. E eu tenho ali em todo mês uma receita de R$ 3.500 nesse MEI, que vezes 12 vai dar lá seus R$ 40.000. E todo mês desses 3.500 eu tenho despesa de água, eu tenho a despesa dos produtos, eu tenho a energia elétrica. Vamos dizer que dá R$ 1.000. Então, eu tenho uma receita líquida de 2.500, porque 3.500 de receita, 1.000 de despesas, 2.500. 2.500 vezes 12 não vai chegar nos 33.888. Sou isento do imposto de renda. Não preciso fazer pagamento. Ah, mas além desses R$ 30.000 que eu vou tirar ali na minha lavação, eu tenho mais um aluguelzinho de uma salinha que tem aqui do lado na minha garagem. Esse aluguel deu 12.000, somado aos meus 20 e poucos, superou os 33.000, preciso declarar o valor total lá na minha pessoa física e vai dar base para pagamento. Vai dar base. E aí o teu contador vai ter que escolher qual é a melhor declaração que ele vai fazer. Se é simplificada, se é a declaração completa, e vai ver se tem algum benefício que você pode usar. Fábio, tenho dependente com renda. Como declarar ou não declarar? Certo. Isso é uma pergunta muito importante, porque o dependente, ele tem um valor de dedução tanto no cálculo mensal quanto no cálculo anual. No entanto, se esse dependente ele aufere receitas, ele recebe receitas e essas receitas forem tributadas e eu declarar ele como dependente, muito provavelmente eu vou pagar mais imposto. Quando vale a pena eu declarar um dependente que tem receita? Quando esse dependente tem uma receita que seja isenta. Por exemplo, um estudante que recebe bolsa de pesquisa. Meu filho faz faculdade, recebe bolsa de pesquisa. Posso declarar ele como dependente? Deve, porque ele vai ter a receita, mas ele vai te gerar uma despesa dedutível com a educação, mais a despesa do dependente e todas as outras despesas que ele tiver, com plano de saúde, com médicos, odontológico, tudo isso vai deduzir da tua base de cálculo. E aí você precisa realmente fazer simulações. O seu contador precisa simular para você, para ver se vale a pena manter ou não essa pessoa dentro da tua declaração. Às vezes, mesmo recebendo receitas tributáveis, se as despesas dessa pessoa forem muito altas, vale a pena. Mas aí só o teu contador é que vai conseguir dizer isso para ti. Então, isso vale também para o cônjuge, não? Certamente, o cônjuge também. A gente precisa fazer simulações e analisar para ver se vale a pena a declaração conjunta ou se vale a pena fazer a declaração separada. Porque no casamento, a receita, no fim das contas, ela vai para uma conta só, né? E às vezes a esposa ganha menos, o marido ganha menos, e aquela pessoa que ganha menos, ela tem mais despesas. Então, e despesas boas, despesas dedutíveis. E aí, nesse caso, vale a pena eu fazer a declaração conjunta. Ou se ela não ofere rendimentos, também vale a pena eu fazer a declaração conjunta, porque daí ela entra como meu dependente, né? E dentro dos dependentes, a gente fala de filhos, fala de cônjuge, fala de pais. Pais, avós, sogros, sogras que são totalmente dependentes e não possuem renda. Não possuem renda. Não possuem renda ou renda mínima, tipo, que já está totalmente isento a renda, tá? Então, gente, chegamos ao fim do nosso bate-papo. Um resumo do que é fazer a declaração de imposto de renda. Não é uma coisa muito cabeluda, né? Então, é uma coisa mais tranquila, mas é bom para que vocês tenham entendimento de como funciona a declaração, né? Porque, às vezes, o governo lança coisas e que todo mundo começa a se desesperar, mas não é. A gente tem que esperar, a gente tem que ler, a gente tem que estudar para entender também, porque, às vezes, o governo dispara alguma coisa lá e nem saiu no diário oficial totalmente as mudanças, que nem
criou-se muita expectativa referente às atualizações 2025, que saíram só 3 dias antes de começar a declaração. Então, para o próximo ano, para quem já está sofrendo com antecipação, que o governo anunciou as novas taxas de isenção acima de R$ 5.000, isso ainda não existe, isso está em projeto de lei e a gente não sabe o que vai acontecer. E provavelmente, se acontecer, eles vão anunciar isso só no que vem. Então, não sofra com antecipação. Vamos pensar na declaração de imposto de renda este ano, o que todo mundo tem que declarar. E acredito que se você fizer tudo certinho, não tem problema de cair numa malha fiscal e nada mais. Então, hoje o nosso bate-papo a gente encerra por aqui. Fábio, muito obrigada pelas explicações, por ter aceitado o nosso convite. E qual dica você deixa para as pessoas para fazer a sua declaração de imposto de renda? Dai, agradeço o convite, foi um prazer estar aqui. E para você que participou, que está assistindo o nosso podcast e ainda está em dúvidas, entre em contato com a Vilmar Contabilidade. E pessoal, planeje a sua declaração e não deixe para o último momento, tá? Porque assim, quem deixa por último, quem tem valores a receber também vai receber por último. Então assim, os lotes de restituição, eles para ir até 30/9. Então assim, se você deixar lá para as últimas semanas de maio, você vai receber por último. Claro, a pagar também é para o último dia de maio, mas você tem tempo para planejar. Nós estamos no início de abril, então a declaração vai até dia 30 de maio, mas se planeje antes, nos procure com antecedência para ter tempo hábil de fazer a sua declaração. E se você gostou do nosso vídeo, clica um sinalzinho ali, o sininho do YouTube para receber as nossas notificações e as nossas novidades.